Porque nós pensamos que Ele vai resolver tudo que está aqui, para tudo que está aqui ficar perfeito. Irmão, aqui não vai ficar perfeito. Graças a Deus que tudo isso aqui vai acabar. E eu não sei se você é como eu, mas tem dias que eu ouço algumas notícias que eu falo: Senhor, acelera. Dá para acelerar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, diz a palavra. A gente já vê isso. Gente sem um pingo de sentimento. Quem manda nesse mundo, irmão, é grana, é dinheiro. Quem tem, pisa em quem não tem. Ponto. Quando o homem peca, quando nós, que estávamos lá em Adão, dissemos para Deus: a gente come do fruto, eu quero saber o que é bem e o que é o bem e o mal, eu vou decidir ser Deus da minha própria existência. Naquele dia, o homem perdeu a oportunidade de ser eterno. Nós fomos lançados na existência dos fins. Esse mundo que a gente vive não é eterno. Nada mais é eterno depois da queda. Depois do pecado original, esse se tornou o mundo dos fins. Aqui tudo acaba nesse mundo. Inclusive ele, o mundo, vai acabar. Esse se tornou o mundo das perdas. Eu não tenho nada mais para sempre. Tudo agora tem começo e tem fim. Se você é um cristão, isso precisa fazer parte da estrutura emocional e do processo de maturação da tua vida e da tua existência como um ser que pisa nesse mundo que vai acabar. Eu maduramente compreendo que nada mais é eterno no mundo dos fins. A gente cresce, já começando perdendo os macacões. Ai, comprei para o recém-nascido, tem 3 meses, já não serve mais, já perdeu. Perde o tênis. Nossos filhos, eu sei, bom, eu e meu irmão éramos 2 meninos em casa, minha mãe não vencia comprar quichute. Quichute, bamba monobloco. Bamba cabeção, eu não sei se eu tive algum. O conga, depois que eu tive consciência, eu não quis mais. Enquanto eu não pude escolher, ela comprava. Porque você pisava num cigarro aceso, queimava até o cotovelo. Era muito fino. Mas... E ela não vencia. Minha mãe falava assim: vocês comem o tênis? Porque já não servia, tinha que comprar rápido outro. Crescia rápido. E aí tinha aquele negócio: pode comprar um número maior. Aí a ponta geralmente amassava. Quando era sapato, ficava com bronca. Meu pai falava assim: coloca um algodão e empurra. É para ficar cheia a ponta. Porque seu pai vai crescer e vai perder rápido. Tem essas coisas. Né? Tinha um primo meu que era mais velho, e quando a coisa não servia mais nele, a camisa passava para mim. Meu irmão, se via uma camisa do meu primo, falava: ela vai chegar em mim. Porque passava para mim, e quando ficava pequena, passava para ele. E esse meu primo tinha um irmão que era menor do que nós dois. Então esse pequenininho, quando viu o irmão com uma camisa, ela vai embora e volta. O circuito era assim. Aquela camisa vermelha, quando chegava lá, já era... sei lá. Ele comprou uma camisa preta, voltou cinza, já não é mais. Mundo das perdas. Nós temos uma vida economicamente ativa na nossa juventude. O início da nossa juventude, eu vou tirar a carteira de habilitação, faz faculdade, eu vou encontrar alguém, eu vou casar, comprei meu primeiro carro, fiz minha primeira viagem para o exterior, comprei minha casa. Parece que há um momento da vida que uma falsa ilusão de que tudo dá certo faz parte. A gente não tem bico de papagaio, não dói as costas, você corre. Eu vi uma entrevista já antiga do Gilberto Gil conversando com, acho que foi no Jô, quando ele fez 70 anos. Ô Gil, o que você tem? O que você sente falta? Ele falou assim: de subir a escada correndo. Sabe que você pula 2, 3 degraus de uma vez. Tudo dá certo quando você é jovem. Mas você vai perdendo o tônus muscular, você perde a juventude, perde cabelo. Você já não tem mais aquele corpinho de bailarino, de toureiro. Não dá, irmão. Vai passar. Você já não faz parte mais da população economicamente ativa. Você vai ser trocado por um garoto mais jovem que ganha um salário pela metade do seu. Aí vem a sua aposentadoria. Ainda mais num país injusto como nós vivemos. Você vê, em alguns outros você vê essa
essa perda de maneira talvez menos acentuada ou menos evidente, ou talvez mais justa de ser vivida, mas aqui a gente leva a lapada bem rápido. Isso não é um peso para nenhum partido, nenhuma ideologia, isso faz parte da consciência brasileira do dane-se, mas não é o nosso assunto de hoje. Dane-se que eu digo de quem está com a caneta na mão. Mas enfim, nós estamos num mundo em que tudo passa. Aí você vai se aposentar. Eu me lembrei aqui, quando eu comprei a minha casa, foi em 2003 para 2004, eu e a Blanche tínhamos feito um consórcio de casa. Quando a gente foi contemplado, nós saímos procurando, tinha carta e tinha que sair para procurar a casa. A gente mora aqui no Ipiranga, mas na época a gente foi até a Saúde, né? Mas o nosso dinheiro não tinha tanta saúde assim para alcançar, né? A gente só tinha aquele. Mas eu lembro que a gente foi ver uma casa muito bonita e que tinha assim, um quintal grande, tinha 4 ou 5 quartos, tudo com suíte. E aí o corretor falou assim, é triste porque o proprietário tinha muitos filhos. Ele fala que aqui era muita festa, a casa estava sempre cheia, eles corriam para lá e para cá, mas foram casando, foram indo embora, a casa ficou triste, ele também ficou amargurado, quer vender, está desgostoso. Na época eu pensei assim, poxa, que história triste. Hoje eu diria, poxa, que história normal. Se os meus filhos ficarem a vida inteira pequenos, eles têm alguma doença. Algum problema aconteceu que eles não estão crescendo. Eu vou ter que procurar um neurologista, sei lá. E se eles crescerem e tiverem 45, 50, está tudo dentro de casa, e ninguém trabalha, e ninguém também casou, tem outra coisa errada. 53 anos jogando bola, não dá, alguma coisa errada aqui, irmão. Não é verdade? Vai passar, vai acabar. Você vai fazer agora, vou vender essa casa, porque ela serviu por um tempo. Esse é o mundo onde tudo passa. Faz parte do nosso mundo que tem tempo. Crescimento, degeneração, envelhecimento e fim. Por maior que seja a alegria de comprar um carro novo, aquele cheiro de novo vai acabar. E você vai comprar um sachê que tem cheiro de carro novo, porque tem. Irmão, e você comprou um Corcel 73 e colocou um sachê com cheiro de carro novo. Ainda que você curta carros vintage, antigos, legal, eu acho até interessante, mas ele não é novo, não é o cheiro. E olha que de nariz e cheiro eu entendo, irmão. Não é isso. Nós tentamos eternizar ao máximo tudo e nos desesperamos com as perdas, mas esse é o mundo das perdas. Esse é o mundo dos fins. Zé, então isso aqui é um desespero, quase. Então a vida não tem sentido. Você começou a entender. Sim, a vida tem sentido quando eu entendo que a minha vida é Cristo e não apenas o que eu vejo. Alguns anos atrás eu fiz uma pregação aqui falando sobre se havia alegria nessa vida. E a resposta que eu dei na pregação foi não. Nessa aqui, não. A alegria que eu tenho é que eu sou feliz com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu descobri outra vida com Ele. Nessa sim. Na vida que Ele propõe, eu encontrei todo o prazer. O interessante é que a gente vive o paradoxo de pisar nesse chão, nessa vida, mas a nossa cabeça estar em outra vida. E nossa maneira de pensar e organizarmos todo o nosso passado, culpas, presente, missão e futuro, eternidade, agora está em Cristo. E não mais apenas na perspectiva desse mundo. Por isso perguntei se você canta Sou Feliz com Jesus, você vai dizer sim. E a pergunta é por quê? Porque nós pensamos que Ele vai resolver tudo que está aqui, para tudo que está aqui ficar perfeito. Irmão, aqui não vai ficar perfeito. Graças a Deus que tudo isso aqui vai acabar. E eu não sei se você é como eu, mas tem dias que eu ouço algumas notícias que eu falo, Senhor, acelera. Dá para acelerar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, diz a palavra. A gente já vê isso. Gente sem um pingo de sentimento. Quem manda nesse mundo, irmão, é grana. É dinheiro.
Quem tem, pisa em quem não tem. Ponto. Eclesiastes capítulo 3, você conhece o texto? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é? Tempo de correr, tempo de andar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra, tempo de guerra, tempo de paz. No versículo 11 ele diz: tudo Deus fez formoso no seu próprio tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse pudesse descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu e você somos cristãos. E a gente sabe que é muito mais do que nós estamos vendo aqui. Somos cristãos. Entendemos a criação e entendemos também o Apocalipse, o fim de todas as coisas. Entendemos a vida agora, aqui, do reino entre nós. E é nele que a gente vive, porque nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Me preocupa, mas eu não tenho nada a ver com quem crê e quem prega isso, mas me preocupa, pelo menos com você, que faz parte da nossa comunidade, quando alguns tipos de ensino e pregações dizem a você que você precisa tratar a sua vida como se você fosse uma máquina de performance e desempenho, de como ter maior ganho e lucro de Deus para você. O mundo vive assim. Você é como uma máquina. Vão te ensinar a ter mais desempenho, a tomar vitaminas, a aprender numa neurolinguística melhor, a ter um desempenho profissional melhor, a fechar melhores contratos, a ter um desempenho melhor nos seus lucros, a ganhar. E tem sempre alguém em cima de você ganhando mais do que você com o que você faz. Mas isso é só um detalhe. Porque viramos máquinas de produção e de ganho, de acúmulo, de ter. Não queremos perder nada. Aliás, a gente perde gente. Larga a mulher, deixa o pai, nunca mais falou com o irmão porque brigou por causa de um terreno e de um dinheiro. Porque eu não posso deixar de ter. Pessoas eu posso deixar de ter. Posses não. Essa é a vida esquizofrênica de quem ouve músicas de amor, mas chuta pessoas como se fossem coisas. Onde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Isso é uma loucura. Tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Foi muito legal a nossa infância. Muito bom o tempo da escola, mas ele foi acabar e acabou. O povo de Israel no Egito, quando José trouxe Jacó, seu pai e seus irmãos passando fome no deserto, foi uma festa. Foram morar em Gósen, no melhor lugar da terra. Morreu o faraó, veio perseguição. Vamos perder tudo isso. Tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Agora você vai sair daí. O deserto também tem hora de entrar e tem hora de sair. Salomão teve o tempo de ter 1000 mulheres e depois não conseguir dormir com nenhuma delas. Faz parte. E nós ficamos desesperados querendo ouvir alguém que nos diga que nada vai acabar. Vivemos hoje uma fé cristã sem a palavra de Cristo. Aliás, nos relacionamos com o eterno, mas só nos preocupamos com o que é terreno. E a nossa fé se desenrola apenas em resultados de coisas que queremos para esse chão. Esse é o mundo das perdas. Esse é o mundo que tudo passa. Por que você está tão desesperado? Porque você está nesse pé de guerra com a tua mulher por causa do dinheiro, da prestação, da cortina. Compra para ela logo esse negócio aí, irmão. Vai que você morre amanhã, a dívida fica aí. Tu faz um seguro, os caras pagam. O problema é que nós estamos desesperados para não perder nada e estamos perdendo, porque esse é o mundo das perdas. Mas eu acho muito interessante perceber a vinda de Cristo, que o homem, quando nega a Deus para conhecer o bem e o mal, entra no mundo das perdas porque quis ter mais. Mas Jesus entrou no nosso mundo das perdas, abandonando tudo o que tinha. Será que esse movimento não nos chama a atenção? Que aquele que quis acumular, perdeu tudo. E aquele que tinha tudo, deixou para trás, deixou a sua glória para morrer por nós. O movimento de Cristo, do divino e eterno, na temporalidade humana, aquele que era eterno, se submeter a um fim, é para a gente olhar e dizer, nós estamos errados. Enquanto a gente quer juntar, ele quer repartir. Enquanto a gente quer acumular, ele quer compartilhar. Enquanto a gente está expulsando, ele quer abraçar.
Enquanto a gente quer encher o guarda-roupa de capa, ele disse: oferece, dá a sua capa. Eu quero ficar sentado, ele mandou eu andar mais 1 milha. Eu não perdoo e sou turrão. E ele fala 70 vezes 7. Olhar para Jesus precisa fazer eu olhar para mim e dizer: tem alguma coisa errada comigo. Se eu creio nele para ser imagem e semelhança dele, eu vivo numa direção completamente antagônica a tudo que ele apresentou. O homem separado de Deus pelo pecado entra no mundo das perdas porque pecou. Mas Jesus fez isso voluntariamente, não precisava. Por isso nós precisamos compreender em Cristo o que significa viver nesse mundo. Acho que isso vai diminuir a nossa jornada de dor. Vou ler alguns versículos que não estão na tela, mas você conhece porque eu já li aqui várias vezes. Filipenses 3, 7 e 8. Paulo diz: o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu não sou desse mundo, ainda que eu necessite delas, e saber que Deus me abençoa nelas. Preciso do emprego, do salário, e sei que Deus me socorre e me abençoa nisso, mas eu tenho absoluta certeza que a minha vida é muito mais do que isso. Não é por isso que eu vivo. E se isso está me prendendo para viver a verdadeira vida, então eu vou reputar tudo como perda. Porque a sublimidade da vida é o conhecimento de Deus. Mas outro texto de Paulo, Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é lucro e o morrer, aliás, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo essa vida e piso nesse chão, mas a vida que eu vivo aqui é com Cristo. Não é por causa disso que eu tenho ou não tenho. Não é porque consegui superar, conquistar, aglutinar, aglomerar, somar, produzir. Se isso acontecer, eu vou ter para repartir. Mas minha cabeça aqui gira em torno de Cristo e do seu reino. E se eu morrer, estou no lucro. Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa que havia perdido, não me lembro se era o pai ou se era a mãe, mas a conversa foi no sentido de que a pessoa estava no desespero porque Deus deixou aquela pessoa partir, e a perda de alguém é sempre muito doloroso, muito difícil nos separarmos de quem a gente ama. E era uma pessoa idosa de 96 anos. E eu tentava dizer àquela pessoa que o Senhor estava com ela, que a vida prossegue, que esse é o caminho natural da vida, que mesmo que Deus a curasse com 96, ela poderia partir com 97, afinal de contas, senão nós estaríamos aqui com Paulo, Tiago, João, com 2.400 anos. Pode orar que Deus livra sempre. Não, irmãos, não é. A vida acaba. É duro. É o mundo das separações. Mas Paulo diz que o último inimigo que nós enfrentamos nessa vida é a morte. E nós vencemos na ressurreição para a vida eterna. Somos cristãos, não é verdade? Acreditamos mesmo que a vida não é só isso. Que bom. Gálatas 2,19. Estou, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu morri nesse mundo. Que coisa linda. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne aqui, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não está aqui, mas lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo glorifica a Deus pela cruz de Cristo, porque diante da cruz o mundo está morto para ele, e se o mundo olhar para ele, ele está morto para o mundo. Eu fui separado desse jeito de viver pela cruz de Cristo. E nós temos a nossa formação, a formação da nossa ambição de vida sempre está embebida na realidade desse mundo. Não posso dizer para você que seja errado você ter uma grande empresa, um grande salário. Fundamentalmente, não vou dizer para você que você está em pecado por causa disso. Eu não acho que a gente tem que fazer apologia de pobreza, nem apologia de riqueza. Nessa existência aqui, a gente vive na graça e no sustento do Pai. Se temos pouco, nos alegremos, nunca nos faltará
porque Ele nos acrescentará a cada dia o que nos falta. Se estamos em batalha, descanse em Deus. Busque em primeiro lugar o reino. As outras coisas sempre te serão acrescentadas, porque Ele cuida de nós. E se meu coração é todo dele, se eu tenho muito e me sobra, meu coração também é todo dele. Eu reparto, eu ajudo, eu abençoo. Eu não dependo de uma ideologia para desenvolver a minha justiça social, nem de esquerda nem de direita. Eu tenho um evangelho que transforma o ser humano. A maneira como eu penso e formato a minha vida diante de outros semelhantes nesse mundo não está ligada a um tipo de ideologia que ou me empurra para um mercado para me encher de dinheiro, ou vem cercear a minha liberdade e obrigar que eu divida. Eu faço o que faço porque Cristo fez por mim e eu morri para esse mundo. Eu não sou mais dessa terra. É muito interessante você fazer qualquer tipo de crítica a um modelo de governo, qualquer que seja, pela rede social. E imediatamente aquele bando de crente vai dizer que você então é do outro lado, porque para ele só tem dois lados. Ainda bem que nós somos cristãos. Nós somos de Cristo. O reino de Deus está acima dessas coisas. Fazemos o que fazemos porque entendemos a origem do que somos, que é o próprio Deus. Se a gente olhar para esse mundo apenas para os caminhos que Ele nos oferece, nós somos os mais infelizes do mundo. Marcos 10, 17 a 22. Um jovem rico vem para Jesus e diz: o que eu preciso fazer para entrar na vida? Na vida? Na vida que eu tenho. E acho que o pessoal em volta, não falta quase nada. Ele é rico, tem posses, tem terra, é importante, a mulherada quer tudo casar com ele. Só falta ele ir para a igreja. Falta só ele falar: Jesus, eu te amo. Pronto, aí é a cereja do bolo. Ele não tem nem que fazer oração, porque ele já tem tudo. Engraçado. Jesus olhou para ele e disse: bom, dinheiro que você tem para mim não importa. As tuas posses também não, porque fui eu que fiz tudo isso aqui é meu, até você. A sua pompa também não, porque essa é a glória do homem, que murcha a erva e vai secar a sua flor rapidinho, senão vai ficar velho. E o seu glamour também passa, porque tudo isso é passageiro. Aliás, irmão, tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. O resto tudo é passageiro. Então, bonito esse provérbio, né? Então, bom, já que você quer entrar na minha vida, faça o que eu fiz, porque eu abandonei a minha glória. Você quer entrar na minha vida? Faça o que eu fiz. Vai, vende tudo o que você tem e doa na sua igreja, né? Não estou interessado no seu dinheiro. Igreja não se faz com dinheiro. Igreja se faz com o sangue da cruz, que redime seres humanos que são membros uns dos outros, e esse é o corpo de Cristo, espalhado pela face da terra. Não se faz com business, nem com business plan. Se faz com o sangue da cruz. Então você vai, vende tudo o que você tem, dá para os pobres que estão precisando, porque eu não preciso, e aí você vem e me segue. Que lógica é essa? Por que Jesus fez isso com esse moço, Zé? Sabe por que a gente pergunta isso? Porque a gente acha que a gente vai para Deus para Ele nos dar riqueza, e aquele moço já tinha. Por que Jesus mandou ele jogar fora o que a gente está pedindo? Para a gente entender que não é isso que a gente deve pedir. Esse é o mundo das perdas. Onde é que está o lucro dessa vida, Zé? Em compreendermos a grande obra de Cristo. Por isso eu tenho encontrado tanta gente triste, porque Deus não deu para ela o que ela quer, porque Ele não quer entrar na vida de Deus. Tipo, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não quer negar nada. A vida dele está enraizada nessa terra. Ele quer que Deus torne isso aqui eterno. Na verdade, ele não quer a vida de Deus. Ele quer que Deus venha para a sua vida e arrume alguma coisa. Eu não quero que o Senhor mude o que eu penso. Eu não quero que o Senhor mude o que eu sinto. Eu não quero que o Senhor habite aqui em mim. Eu quero que o Senhor habite nessas coisas e resolva. A minha ganância eu quero continuar a mesma. Não vai tirar meu pecadinho de estimação. A alegria de falar obrigado, Jesus. Caminho para o fim agora. Obrigado, Senhor. A gente já deu tanta cabeçada na vida. E a Tua palavra está aqui. Obrigado, Jesus. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Obrigado, Jesus.
Porque já passei por muito perrengue e o Senhor me sustentou, porque o Senhor está presente. Obrigado, Senhor. Me perdoa porque eu fico desesperado quando tem uma batalhazinha, mas se eu olhar para trás, minha vida está marcada pelo teu socorro e pela tua boa mão. Me perdoa pela minha ganância, Senhor. Me perdoa porque eu estou fazendo a vida das pessoas ao meu redor um inferno, pelas coisas que eu estou perdendo. Me ajuda a entender que tudo eu devo reputar por perda. Aliás, eu vou para Filipenses capítulo 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Eu posso ter experiência na abundância ou na necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Obrigado porque o Senhor repartiu vida comigo. Aliás, se não tiver nada no meu prato, obrigado porque eu sei que o Senhor vai me suprir. E se eu tiver um prato cheio, obrigado, Senhor, que me mostra com quem eu devo repartir. Porque o teu Espírito que habita em mim é o Espírito que doa, que me amou sem eu fazer nada em troca. Mesmo eu sendo um pecador perdido e tendo te negado. Obrigado pela comunhão, obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado pela vida. Obrigado porque o Senhor desconectou esse cabeção dessa loucura esquizofrênica desse mundo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Obrigado pela comunhão do teu Espírito. Obrigado porque eu posso cumprir a tua missão e tenho o privilégio de ser um instrumento da sua glória. Obrigado porque nesse mundo caótico, maluco que a gente vive, a gente encontra sanidade, a gente encontra paz na tua verdade, firmados na rocha que é Cristo, compreendendo a tua vontade e os teus desígnios, sendo transformados do nosso pecado e da nossa maldade, que a gente é tudo tranqueira. Obrigado, Senhor, porque nós te encontramos. Obrigado pela tua paz, que eu posso logo me deitar e pegar no sono e descansar seguro. Obrigado, Senhor, que eu posso andar pelo vale da sombra da morte. Tua palavra não diz que eu não vou andar, ela diz que eu posso, e vou. Mas o Senhor faz eu andar, caem uns do meu lado, outro à minha direita, outro à minha esquerda, mas eu vou. Obrigado pelo teu amor, e obrigado porque isso aqui vai acabar. E quando acabar, está só começando. Obrigado, Senhor.